Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celsius Berner, eu sou consultor de empresas, de pessoas, de tecnologia há muito tempo e tive o privilégio de interagir com muita gente boa, com muita gente de sucesso, com muitas histórias para contar, para compartilhar, para nos ajudar a ter mais sucesso. Eu estou muito empolgado com esse projeto do Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso, quanto mais histórias, quanto mais pessoas interessantes a gente trazer aqui para compartilhar, a gente vai começar a criar um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. A ideia é essa, é ajudar o Brasil a ter cada vez mais sucesso e você a ter mais sucesso também. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo uma pessoa que eu admiro, que eu conheço há muito tempo. É um cara que é referência no que ele faz, ele é membro do conselho, ele é sócio líder da prática de consultoria empresarial da PwC, uma empresa maravilhosa. Ele é escritor, ele é esportista, ele tem um papo muito bom e eu estou muito honrado de receber aqui meu amigo Hércules Maimone. Obrigado pela sua presença, Hércules. Obrigado você, Celso. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Não conhecia esse teu novo empreendimento, essa tua nova faceta. Parabéns, eu estou impressionado com a sua desenvoltura e com a capacidade de juntar tanta gente assim para a gente poder dividir e entender de que maneira a gente influencia mais pessoas em direção ao sucesso. Parabéns, cara. Não, bela obrigado. Iniciativa. Obrigado. Que legal. E ter pessoas brilhantes como você assim é o que faz isso começar a ter mais sucesso e para a gente criando essa história de ciclo virtuoso de sucesso à brasileira. Você sabe, Celso, desculpa te interromper, mas eu acho que a visão é sempre de time, né? A gente nunca constrói absolutamente nada sozinho. Então, quando você pensa na tua própria carreira, você passa pela tua mente um montão de pessoas que te ajudaram nisso, né? Sem Isso dúvida. É importante. Não, sem dúvida. Cara, e a ideia aqui é um bate-papo descontraído. A Legal. gente vai falar de muito conteúdo bom, né? Você é referência hoje como consultoria empresarial. Obrigado. Né? Você tem um livro, a gente vai falar do seu livro, tem essa sua faceta de escritor que eu achei muito bacana. A gente vai falar um pouco da carreira, de como chegar lá, essa história sobre sucesso. Então a gente vai poder falar de tudo. E começando já, vamos começar alguns temas com algumas boas provocações, né? O Hércules, você como líder de uma empresa de consultoria global, né, você tem falado muito de tecnologia, de tendências de tecnologia. A gente vive um momento ímpar, né? O que você vê de tendências de tecnologia para os próximos anos? Celso, obrigado pela pergunta. E até dando um pouquinho de contexto, né? A minha carreira, de fato, ao longo do tempo, ela sempre foi voltada para a tecnologia. Mas eu sempre tratei de colocar a tecnologia a serviço de um propósito, né? Eu sempre busquei essa visão, né, do que a gente pode extrair dela para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a operação das empresas, para melhorar a sociedade com o uso cada vez mais profundo de tecnologia. Esse processo não é recente. Quando você imagina uma série de evoluções que o mundo teve, você sempre vai se deparar com evoluções em que a tecnologia teve um protagonismo, teve um papel fundamental. Sim. Né? Quando Henry Ford pensou no Fordinho, aquele primeiro modelo de carro, para que se substituíssem charretes no mundo, aquilo era uma evolução tecnológica. Sim. Quando vários outros inventores, né, a gente pega Santos Dumont, né, pensou em, caramba, vou criar um aparelho mais pesado que o ar que possa voar. E os benefícios do voo certamente não eram lidos naquela época, né, quando o Santos Dumont se aventurou a dar aquelas voltas em cima da Torre Eiffel, né, em volta da Torre Eiffel. Os benefícios ninguém podia imaginar do que o mundo faria com tanta tecnologia assim a serviço do voo, né? Aquilo era uma evolução tecnológica. E a gente percebe que cada vez mais, com um nível de potencialidade que diferentes tecnologias vão trazendo para a gente, nós vamos acelerando a criação de mais e mais tecnologia. E aí os horizontes são infinitos. As possibilidades que abrem para as pessoas, para a vida em sociedade, são infinitos, né? A gente hoje pega e diz assim, caramba, de lá para cá, né?
Cada passo que foi dado permitiu que a gente chegasse numa sociedade hoje que tem um dispositivo que é parte do nosso corpo humano, que ninguém hoje anda sem um celular nas mãos e efetivamente transacionando, se comunicando com esse celular e fazendo coisas que há 10, 15, 20 anos atrás ninguém imaginava que poderia ser feito com um celular. Quando você imagina que a partir de agora, através de cada um desses dispositivos, você vai ter à tua disposição inteligência artificial, né? Você fala, uau, peraí, né? Onde é que está o limite disso? Pois bem, o limite não existe. A vida, da maneira como a gente percebe, cada vez mais as pessoas estão desafiando esses limites. As tendências que a gente observa são tendências, Celso, que são disruptivas. Deixa eu pegar um dado que eu acho que seria interessante para conversar contigo. Por favor. Vamos imaginar um pouquinho da onde é que vem essa tecnologia, de que maneira ela é formada e o que propicia para que a gente possa pensar em tantas outras alternativas, né, com o passar do tempo. Se você pega a indústria de semicondutores, né, e avalia essa indústria de semicondutores, a gente percebe que esses chips que efetivamente são carregados aos milhões, né, dentro de cada dispositivo que a gente tem hoje, eles estão sendo produzidos com um nível de eficiência e um nível de evolução impressionantes. Só para você ter uma ideia, não sei se todos sabem, mas hoje se produz um circuito, um chip, que é do tamanho da metade do coronavírus. A metade do coronavírus, Celso. Né? Eu não sabia disso. Exatamente. Esse chip tem a capacidade de armazenar memória, ele tem a capacidade de fazer transações, né, e acelerar ou melhorar a vida de diversos processos daquilo que a gente no nosso dia a dia faz para permitir que uma operação seja completada. E à medida que essa evolução, né, vai acontecendo, que os chips vão diminuindo de tamanho, que as possibilidades, os potenciais, as capacidades desses produtos aumentam de maneira exponencial, produtos novos podem ser pensados. Produtos que já existem podem ser reformulados, adquirindo maior capacidade, adquirindo maior potencial de responder às necessidades do usuário, que até então não existiam. Que loucura, Hércules. Então o chip, ele é menor, ele é metade do tamanho de um vírus. Eu estou um pouco aqui chocado com esse tamanho. Eu sei que você falava... A gente falava um tempo atrás de um grão de arroz, né? De um grão de arroz, metade de um grão de arroz. Agora, metade de um vírus... Ele não é visível a olho nu, né? Não é visível a olho nu. E você pode imaginar a tecnologia para produzir isso, né? Quando todos pensamos num chão de fábrica, num processo produtivo, você vê máquinas produzindo um carro, uma cerveja, um copo, o que quer que seja, né? Qualquer produto, e aquilo é visível, né? Você pode imaginar numa planta, né, que esteja hoje a serviço de produção de produtos que tem a metade do tamanho de um coronavírus. Como é que você embala isso? Como é que você produz isso? Como é que você cuida desse processo? Então, veja quanta tecnologia há embarcada desde o processo de desenho, de imaginação disso tudo, até a produção em si. As empresas conseguem já adotar essas tecnologias com facilidade ou ainda tem um desafio muito grande para isso chegar nas empresas, no mercado? Não, elas conseguem. Elas estão se desafiando para produzir produtos que venham com mais tecnologia embarcados, né, exponenciados ou impulsionados por esses chips. Então, quando você pensa... É bom dizer, um parênteses aqui, que nem todos os chips têm esse tamanho, né? Há alguns que já chegam a esse tamanho. Tem outros que são maiores, mas ainda assim, vários deles, a grande maioria, que são invisíveis a olho nu. Só chips ainda muito antigos vão para aquele tamanho que você dizia do grão de arroz, né? Muito antigos. Então, a capacidade também já se tornou obsoleta e é importante substituí-lo. Falando de obsolescência... se você tem um determinado produto, imagine aí qualquer produto, né? E que você não acompanha a evolução tecnológica que esses processadores, esses circuitos permitem ao seu produto, e um concorrente seu faz, ele certamente vai obter muito mais resultado, muito mais eficiência, com features, com características no seu produto que são mais evoluídas que as suas. Por isso, você precisa estar constantemente se desafiando e pensando num produto que incorpore aquilo que essa tecnologia evoluída que você vai embarcar no seu produto te permitem.
A gente vive uma revolução tecnológica, né? Inacreditável, Hércules. Se pegar o que vivíamos há 50 anos atrás para hoje, é impensável. Você falou dos benefícios impensáveis, intangíveis, quando se fez o avião, alguma coisa. Os benefícios que a gente não consegue enxergar agora com essa história de semicondutores, de tecnologia embarcada. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial, a gente está no princípio dessa grande onda que vai acontecer, não? Eu acho. Eu queria começar aí meus comentários sobre inteligência artificial dizendo o seguinte: nada substitui o ser humano. O ser humano tem sentimentos, né? A gente não observa isso. Porque eu posso emular um sentimento, eu posso dar características para a inteligência artificial e ela vai entender o que é um ou outro sentimento. Verdade, né? Você pode efetivamente criar esse processo de simulação. Mas o sentimento em si é algo que o ser humano tem e que a máquina ainda não captura isso, né? O que a gente quer com a inteligência artificial é a máquina a serviço do ser humano, né? Cada vez mais potente, cada vez mais qualificada para nos atender. E aí tem alguns aspectos, tem alguns pilares na inteligência artificial que são muito interessantes. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma leitura aqui com o cérebro humano, né? A capacidade que o cérebro humano tem de armazenagem de informações é infinita. A gente observa o quanto a gente consegue guardar de informações. Mas se eu te perguntar algumas passagens aí da sua vida, né, em que você se lembra de um amigo nosso, você se lembra de um amigo seu lá da infância, você vai falar, poxa, como era o nome dele? E vai demorar aí talvez alguns segundos ou minutos, você vai pedir ajuda para as pessoas próximas, e me lembra do nome dele, tá? A velocidade e a capacidade de armazenamento de dados, né, que a gente observa hoje na tecnologia, fazem com que esse acesso aos dados seja talvez mais veloz do que aquele que a sua mente consegue produzir. Sim. Essa capacidade, tem coisas que são muito rápidas, latentes de você, com o seu cérebro se lembrar, mas tem outras que você vai precisar de algum tempo. Justamente essa capacidade da máquina, ela é equivalente a qualquer dado que ela tenha armazenado. Então ela não vai pensar com a velocidade que você tem para aquele dado mais rápido, mais presente na sua mente, mas ela também vai ser muito mais rápida do que você parar para tentar recobrar suas lembranças. E essa capacidade é o que faz uma diferença brutal quando você usa a inteligência artificial. Essa velocidade. Então, velocidade é o primeiro item relacionado a isso. O segundo é uma capacidade imensa de guardar essas informações que não sejam somente as suas, que sejam um conjunto de informações plural que a gente observa de diversas pessoas contribuindo, de diversas fontes contribuindo com isso. Então, o arsenal de informações a serem buscados é naturalmente um arsenal maior do que aquele que você leva dentro do seu cérebro. E essa combinação de velocidade com esse arsenal é muito potente. Sim. Né? E é isso que se coloca à disposição para que rapidamente a informação seja acessada, buscada e colocada à disposição de quem precisa. Né? Você está falando de dados, né? Então talvez o primeiro, não só os dados, as informações conectadas, mas tem toda uma revolução, na verdade, como armazenar, de ter esses dados disponíveis, né? E eu diria que é mais do que dados. Dados é um elemento importantíssimo, mas não basta você ter dados, você precisa ter acessibilidade aos dados. Então a gente também está falando da inteligência artificial de acessibilidade. Você consegue chegar a esse dado, né? Com o acesso pelas ferramentas que você tem hoje, você rapidamente chega a esse dado e vai e puxa, né? E usa da maneira como você quiser. A outra coisa que é importante o dado está lá, mas existe, quando a gente observa na inteligência artificial, já uma característica que a gente chama de generativa. Sim. Que aí é o aprendizado que a inteligência artificial faz. Então, se desenvolveu uma tecnologia em que, a partir do momento que eu recebo um dado com alguma informação, né, que é valiosa, eu não só armazeno esse dado, mas eu, inteligência artificial, eu aprendo com ele. E coloco isso à disposição de quem precisar novamente daquele dado, de quem precisar daquela informação outra vez. Né? Então, isso é diferencial, né? Porque o volume ele vai criando escala e vai criando um valor para as pessoas muito grande. Eu imagino
que você ainda vai me trazer algumas provocações quando a gente fala, pelo menos eu tenho estado aí com muitas pessoas que falam sobre, poxa, mas também tem um lado em que é bom, né? E tem um outro lado que talvez não seja tão bom assim, que tem muitos desafios, como, por exemplo, o que a gente observa das alucinações, né, das inteligências artificiais, de perspectivas que são trazidas e que não necessariamente são éticas, morais, aceitas, né? Eu vou te dizer que sim, verdade. Mas essa é uma característica totalmente normal de qualquer inovação. Não, sem dúvida, né? A gente está vivendo o início da revolução. Né? E eu tenho ficado muito impressionado. Até, eu não sei se todas as pessoas que estão vendo a gente têm usado essas tecnologias de inteligência artificial generativa, mas é incrível. Então, eu ainda consigo ver o lado bom da história. Então, hoje qualquer pergunta para o ChatGPT, ele não se nega a responder. Você começa a escrever coisas e você começa a escrever ali, quero fazer sobre isso. Ele não para de te responder, né? Você tem ferramentas para fazer desenhos, você tem ferramentas para fazer slides e PowerPoints hoje, assim, que a gente ficava há alguns anos como bons consultores do século passado, horas fazendo uma apresentação que ele faz em 30 segundos para você, qualquer apresentação. Ele tira dúvidas. Então, tem um lado incrível. Acho que a gente está vivendo essa revolução no começo. E o que é interessante, ela é desconhecida. A gente está rumo ao desconhecido, como você está falando, né? Com questões morais, éticas, de solução, do que é errado, do que é certo. E isso é desafiador, é animador, na verdade, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque eu queria voltar, usando um exemplo que eu já dei aqui, né? Santos Dumont, quando inventou o avião, ele não podia imaginar, ele inventou com o propósito de criar alguma coisa em que ele não lia quais eram os alcances até aquela época. E ele à medida que isso foi avançando, ele foi descobrindo que ele poderia fazer transportes de cargas, de passageiros e tudo mais. Mas uma passagem da vida de Santos Dumont é justamente quando ele descobre que, e é uma passagem ruim, é que ele descobre que estão usando o invento dele para bombardeios. Isso acontece na Primeira Guerra Mundial. E ele realmente, uau, não foi para isso que eu criei o avião. E os inventores e todos aqueles grandes cientistas que se dedicam à evolução da ciência, dentre elas a tecnologia, eles também não estão inventando nada para que isso seja utilizado para o mal. Agora, cabe a nós como sociedade, cabe a gente ter a consciência de colocar as aplicações que são as melhores, aquilo que de melhor a gente pode extrair daí, né? Então, Celso, eu acho que é muito mais um efeito de conscientização, de entendimento do que produzir produtivamente, do que produzir da melhor maneira possível para a sociedade, do que fazer o mau uso. Então, é verdade. Existem alucinações, existem perspectivas que não são boas, existem questões que ainda podem ser melhoradas e serão, mas é importante que a gente tenha esse entendimento. Isso não é uma característica nova. Todas as inovações vêm com desafios, como essa relação que eu tracei aqui com o avião, que trazem desafios importantes para a gente, e o desenvolvimento de consciência também importante. E agora, não tem regulamentação hoje sobre inteligência artificial, né? Então tem duas características, duas perguntas para você. Primeiro, não há regulamentação no Brasil para uso, desuso. No Brasil e na maioria dos países do mundo não tem regulamentação para isso, se vai existir alguma coisa assim. E a segunda, que isso está sob domínio de grandes empresas, né? Então você tem hoje uma grande discussão sobre as grandes empresas de tecnologia, sobre quais delas vão dominar essa tecnologia. Como é que você vê essa história? Tem uma famosa frase de Winston Churchill que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: quanto mais você olha para trás e historicamente vê tudo pelo qual a gente já passou na humanidade, eu acho que mais você consegue ver para o futuro. E eu acho essa frase tão poderosa porque a gente já passou por diversas outras situações, em invenções que surgiram sem necessariamente estarem reguladas, em invenções que surgiram por um determinado foco, né, e que rapidamente criou oligopólios ou cartéis de domínio daquilo. Se você vai
também de volta para o passado e se lembra das empresas petroleiras, né, que cartelizadas dominavam no início do século passado a produção de combustível fóssil, derivados do petróleo, né, e de que maneira isso foi evoluindo, a gente vai ver que na verdade era uma única empresa, né, que depois foi pela corte norte-americana, que depois ela foi julgada e isso deu origem a diversas outras empresas que integraram, né, um mecanismo, um ecossistema de produção muito mais diverso do que nas mãos de um só. Então, o que eu observo é que o processo evolutivo ele é natural. Nós vamos chegar a um nível de maturidade que questões como essa que você está me trazendo aqui, elas vão ser discutidas, debatidas, né? A sociedade vai entender que é preciso que haja um modo de operação que seja consciente e que seja também dentro dos aspectos éticos e morais, né? Então, eu acho que essa evolução ela vai ser natural. Também acho que vai ser natural. Trazendo um pouco para o Brasil. Que setores você acha que vão utilizar mais essas novas tecnologias? Brasil, a gente pensa em agro. É no agro? É em outros setores? Como é que você vê isso espalhado pela nossa indústria? Celso, o Brasil é único. As potencialidades desse país são incríveis, né? Quando você observa qualquer setor industrial e o nível de inovação, de empreendimento que a gente observa no país é incrível. O agro que você citou é algo impensável, né? A gente, há poucos anos atrás, há décadas atrás, a gente via um processo que nós chamávamos naquela época, na economia de setor primário, secundário e terciário, setor primário necessariamente estava voltado ao agribusiness, né? E era um setor que a gente aprendia na escola, né? Que ele era, carecia de desenvolvimento, de tecnologia, de modelos produtivos. Sociedades eram consideradas sociedades não desenvolvidas ou ainda em processo de desenvolvimento, se elas tivessem dentro da sua riqueza uma dependência muito grande do então setor primário, né? E veja que evolução tudo isso aconteceu ao longo do tempo, né? De que maneira tudo isso evoluiu. O setor primário antigo da economia, o agribusiness, ele evoluiu porque outros setores evoluíram, o desenvolvimento de tecnologia aconteceu e se leu como eu aplico essa tecnologia para uma maior produtividade, para uma possibilidade de fazer mais com recursos cada vez mais escassos e controlados. A gente tem uma capacidade finita, o planeta é único. Não há como você chegar e dizer assim, não, peraí, vamos plantar, por enquanto ainda não há, ali em Marte ou em Júpiter, né? Isso não existe. A gente tem essa capacidade, exato, por enquanto. E essa capacidade a gente tem que respeitar o planeta com sustentabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente mais observa no Brasil é que essa capacidade de evolução do agribusiness, ele é incrível, associado ao desenvolvimento de tecnologia, de empreendedorismo, né? De que maneira eu faço mais com os recursos que eu tenho, com a escassez de recursos que eu possa vir a ter, com um nível de sustentabilidade. Hoje a gente fala muito de combustíveis. O mundo, a gente acaba de sair de mais uma COP em que se discute muito, né, a matriz energética do mundo, né, a substituição do combustível fóssil pelo combustível renovável. O Brasil é líder dentro desse processo, né? Nós não somos hoje o maior produtor de grãos do mundo. Há 3 países na nossa frente. 3. Né? Os Estados Unidos, com uma produção realmente bastante importante, a China e a Índia. Esses 3 países produzem no agronegócio mais do que o Brasil. Mas observe que o único país que tem excesso de produção e que é capaz de exportar esse excesso de produção para poder prover alimentos para o mundo é o Brasil. E faz isso com um uso ainda bastante baixo, né, de terras que são agriculturáveis dentro do país.
A gente tem que cuidar as nossas florestas, a gente tem que cuidar outros biomas que a gente observa que precisam ser preservados, mas a capacidade produtiva, o quanto a gente vem tirando do campo, ainda é possível com manejos e com o uso responsável desses biomas. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem lugar de destaque nesse setor, mas não é só nisso. Se a gente fala em energias, que está muito associado a isso, o Brasil é outro vetor extremamente importante nosso, né? O quanto a gente já evoluiu em energias renováveis e o quanto a gente ainda tem por evoluir em energias renováveis. Você fala de energia renovável solar, álcool... Solar... Eólica, o etanol, né? O etanol, quantas décadas nós temos de uso, né, de etanol, sem dúvida. Quanto aprendizado está acumulado no processo da biomassa. Aquilo que é desprezado por diversos outros setores produtivos podem se tornar biomassa. Recentemente, nós observávamos alguns clientes produzirem estudos com diferentes matrizes da produção de etanol, da produção de combustível renovável, não somente a cana-de-açúcar, né? Já há bastante tempo a gente domina essa tecnologia de que outros cereais, de que outros vegetais podem ser utilizados nesse processo. A própria biomassa, né? Rejeitos de processos industriais, né? Podem ser utilizados para a criação de energia. A gente está falando de criação de energia com base no hidrogênio, né? Ou seja, tem uma possibilidade imensa de renováveis para a substituição dos fósseis. Quando a gente olha para o nosso país, então a gente vê alguns pontos que, se bem organizado, a gente pode ser um dos países de grande destaque no mundo, né? Que é o agro, com todos esses dados que você está falando, que é essa parte de energia renovável, né? A gente fala de hidrogênio, né? Essa parte de hidrogênio verde agora, a gente fala de etanol. Em teoria, né? Eu escutei esses dias, a gente não precisava dos carros elétricos, né, para estar... a gente tem etanol há muitos anos, né? Que é algo já bem visto, né? Embora eu tenha uma perspectiva de que essa questão de que a gente não precisa dessa ou daquela matriz, dessa ou daquela possibilidade, eu acho que a gente precisa, sim, da produção de uma pluralidade de possibilidades, né? E de novo, essa pluralidade é outra riqueza brasileira. Seja na formação da nossa sociedade, né? Nós somos plurais, nós viemos de diversas origens, né? Nós nos misturamos, né? Diversas origens alimentam essa sociedade e por que não, quando a gente pensa em business, a gente também admitir essa pluralidade. Ótimo. Cada vetor desse certamente saberá desenvolver o seu encaixe, o seu propósito, aonde eu sou mais importante, onde eu faço mais diferença, né? E aí isso obviamente é caminho de desenvolvimento ainda mais produtivo para cada um desses vetores. Mas a gente precisa admitir essa pluralidade, né? Por que não? Porque a gente vai ficar exclusivamente dependendo de uma fonte de matriz energética, da matriz energética, e não desenvolver uma outra, né? O mundo, quando a gente fala de combustíveis fósseis, a gente fala aí do petróleo, mas não nos esqueçamos do carvão, né? Alguma coisa altamente poluente e que a gente encontra em vários países presentes de uma maneira destacada na matriz energética desse país. Nós não temos isso no Brasil. Se você olha, é uma matriz ainda muito dependente da produção de energia pela água, né? Por a fonte hidráulica, né? Hidro é muito importante dentro Uma das principais dos Estados Unidos, né? Uma das principais, exato. O hidro é muito importante aqui, né? Discute-se o impacto ambiental que grandes usinas de produção de energia elétrica, hidroelétrica, né, traz, e fato, precisamos cuidar isso. E é de novo, por essa pluralidade, com o uso de tantas fontes, é que você vai renovando e aumentando essa capacidade que a gente tem. Inclusive, de pensar no próximo degrau.
se eu desenvolvi a capacidade do hidrogênio, o que mais segue quando eu já tiver o domínio, né, e a transformação desse processo em algo que é plenamente consumido pela sociedade. Então, quais são os próximos passos? O que o hidrogênio, o desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio nos trará? Volta ao Santos Dumont. O que um avião que ele pensou, dando volta dentro da Torre Eiffel, ali em volta da Torre Eiffel, produziu dentro da sociedade. Então, essa é a evolução vamos chegar tecnológica. Lá. Nada, então, para nós que nascemos no século passado e assistimos aos Jetsons, que é um bom desenho, cada vez mais a gente está perto disso, né? Interessante, estava numa discussão esse dia com alguns amigos, falou assim, mas os Jetsons, ele pegava o lixo e colocava naquele carro voador. Carro voador já é uma realidade para nós agora, né? E aí alguém falou assim, mas não dá para colocar o lixo. Não, eu tenho alguns amigos que trabalham com geração de energia a partir de lixo. Eles fazem alguns projetos, é um francês, é um casal, um francês e uma brasileira. Até vamos trazer aqui daqui de uns episódios. E eles fazem justamente isso. Eles estão fazendo projetos, algumas pilotos, algumas prefeituras no Brasil, para ir naquele lixão e a partir dali começar a gerar energia. Então, eu acho que o Jetsons era uma visão perfeita. A gente, de alguns anos, não vai ter nada ali que não vai acontecer. O teletransporte. Talvez o teletransporte vai ser de um jeito um pouquinho diferente, mas a gente vai chegar, acho que em todos aqueles pontos daquele desenho. Para quem não conheceu os Jetsons, tem no YouTube, é um desenho antigo, né? Mas muito bacana. Época, né? Da nossa época, mas muito bacana, né? Então pegava um carrinho e a família podia ir para qualquer lugar com aqueles carrinhos voadores. Né? Exatamente. Muito legal. Então... Celso, você me lembra de algo que é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais esse desenvolvimento de consciência de sustentabilidade, isso para mim é uma pauta muito importante, nos traz para o desenvolvimento ainda mais acelerado da economia circular, né? Aquilo que a gente produz, mas que pode ser renovado, reciclado, né? Reindustrializado. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência. Veja se você tem aí acesso certamente tem, a pauta de formação dessa nova geração, né? Das crianças que estão nas escolas hoje, né? O quanto elas vêm preparadas, né? Para uma discussão de sustentabilidade, uma discussão de que, peraí, o que eu jogo no lixo, né? De que maneira eu separo esse lixo, de que maneira eu desenvolvo consciência individual, interna, a serviço de uma economia circular. Então, a economia circular, a responsabilidade sobre sustentabilidade, ela só tem efeito se cada um fizer a sua parte. Se isso for individualizado, for personalizado, vier da consciência de cada um de nós. Pessoas que pertenceram, como você dizia aí, ao século passado, né? E isso não era uma pauta tão candente, tão importante como é hoje, né? Não tiveram a oportunidade tiveram que fazer a sua reciclagem ao longo da vida, tiveram que reponderar algumas das coisas com as quais ele se formou ao longo da vida. E que bom, isso é muito interessante, né? É legal ver isso acontecer. Mas essa geração já vem com uma pegada de diminuição do uso de carbono, de consciência coletiva, de conceitos da economia circular que são importantes para o planeta. Sim. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma boa provocação, mais uma boa provocação a você. E é muito bom ter você. É uma aula. É uma aula de tecnologia. Sempre bom conversar com você dessa história. E é um pouquinho essa provocação, né? E aí, você é líder hoje de uma grande empresa global de consultoria, que é a PwC. E muito se discutiu que essas consultorias no passado, né? Eu também trabalhei lá em alguns outros lugares, você fazia muito essa estratégia da tecnologia, né? Então tá bom, olha, clientes, dos seus inúmeros clientes, olha, se você for por esse caminho aqui, vai dar tudo certo para você. E muito se discutiu de que o cliente ia perguntar, mas Hércules, como é que eu faço tudo isso? Como é que é a execução dessa história? Então eu queria provocá-lo assim, como consultoria hoje, você fala da estratégia, mas e como é que você coloca tudo isso em prática? Como é que é a execução de tudo isso? Boa pergunta, né? Porque quando a gente está falando de todas essas questões da tecnologia, da sustentabilidade, a gente sempre traz agora para o mundo real e de que maneira a gente trabalha isso com os nossos clientes, né? E eu tenho, assim, a sorte, né?
de trabalhar numa empresa cujo propósito, cuja estratégia dela mesma é que a gente consiga conversar com os nossos clientes, entender quais são as prioridades desses clientes e ajudar de uma perspectiva desde a estratégia até a sua execução. Isso não é fácil fazer, viu, Celso? É muito investimento, muita dedicação ao longo de tanto tempo. Nós temos aí no mercado cerca de 170 anos, é bastante tempo, você sabe disso, em que o principal valor que a gente traz para a sociedade é o desenvolvimento de confiança, de trust. Essa confiança, ela precisa ser estabelecida em qualquer relação que a gente tem. E a gente faz isso com os nossos clientes, capturando a prioridade, né, entendendo o que ele precisa desenvolver, ajudando na visão estratégica, que é o primeiro passo, né, exatamente qual que é a gente chama de right to win, né, o direito de ganhar. Quando a gente constitui uma empresa, ou está conversando com o cliente, a gente quer entender qual que é o right to win dele naquele mercado. Qual é o mercado dele? De que maneira ele enxerga esse mercado? Como é que ele enxerga o ecossistema, o entorno dele? Quem são os seus clientes? Quem são os seus parceiros? Quem é um mercado concorrencial? Né? Estabelece junto com ele aquilo que a gente chama de Capability Driven Strategy, a estratégia que vai drivar, que vai direcionar as suas capacidades, direcionar corretamente. E a gente não fica como sempre, a gente faço aí uma brincadeira, né? uma associação, que a gente não coloca as nossas habilidades somente no serviço da arquitetura, né? Vou construir uma casa, contrato o arquiteto, falo com ele exatamente de que maneira tudo isso funciona, do que eu quero na casa, né? Poxa, eu quero uma casa assim, assado, com tal tamanho, com um propósito de usar com essa intensidade, eu vou ter minha família desse tamanho, né? Eu vou ter cachorros também, enfim, a gente senta e conversa e monta, né, aquele sonho de casa. Isso é arquitetura. A gente não fica só no plano da arquitetura e, portanto, só no plano da estratégia. É fundamental tê-la, mas a gente pega e implementa essas soluções. Coloca isso para funcionar. Coloca a casa de pé. Constrói, né? A casa. Constrói a casa. Que legal. Né? E entrega isso para os nossos clientes. Constrói, obviamente, com a participação deles, né? Para ver que aquele desenho, aquilo que se imaginou, faz sentido, tem sentido. Essa transição entre o estratégico e o operacional, ela é fundamental, porque é o desejo se tornando ação, é o sonho sendo transformado em realidade. E a gente ainda vai além, né? A gente ainda vai para aquela condição de que, se necessário for, uma vez a casa pronta, você precisa que a gente opere alguma coisa dentro da sua casa, a gente pode operar. Então, essa visão from strategy through execution and operation, do inglês da estratégia, a execução e a operação, né, é exatamente o que move a PwC. Com as diferentes... A PwC é a empresa que eu trabalho, né? Claro. E com as diferentes habilidades que a gente tem. Isso é uma mudança... Poderoso. Desculpa, isso é uma mudança nas consultorias em geral, né? Nas grandes, nas big... São Big Four agora, são Big Three, já foram Big Six, eu não sei quantas Big são agora no momento, mas é uma mudança de característica, né? Porque antigamente você tinha só a estratégia e um pouquinho ali da arquitetura, né? O mundo hoje é mais exigente, ele precisa de mais velocidade e é legal ter um canal único. Falar assim, tá bom, então Hércules e senhores, né, das consultorias, vocês vêm aqui e me mostram todo esse mundo maravilhoso de oportunidades que eu tenho, você me fala o que eu tenho que fazer, mas é muito legal essa mudança. Não, pera, não se preocupe, eu vou ficar com vocês aí até vocês executarem e colocarem tudo isso para funcionar, né? Exatamente, né? E a gente faz isso from strategy through execution and operation, mas a gente também atende clientes cujo projeto arquitetônico, a parte estratégica, foi feita por uma outra empresa, né? E a gente faz a montagem daquilo e discute se é preciso fazer algum ajuste dentro dessa estratégia, né? Justamente porque na hora de construir alguma coisa precisa ser alterada, ou porque o desejo do próprio cliente mudou em relação a alguma coisa que se pensou anteriormente. Né? Essa discussão, inclusive, de modelos que podem ser modificados durante a construção, acontece até mesmo se nós desenhamos a estratégia. Né? Isso é possível. Ótimo. Né? Não tem problema nenhum.
Ótimo. Você comentava aí das Big Four, né? Hoje são conhecidas como Big Four, mas eu acho que esse termo está bastante associado ao mercado de assurance, de auditoria, né? Que você tem o uso, né, das Big Four, onde a PwC é uma dessas 4 grandes empresas que você observa com atuação mundial em relação a esse mercado. No mercado de consultoria, você tem bastante outros concorrentes além desses outros 3. E aí está mais uma beleza da nossa firma. Eu sou um economista, né? Minha formação é em tecnologia e em economia. Eu faço uma comparação também bastante ligação com a área econômica, né? Para quem estudou economia vai se lembrar aí da teoria do consumidor. A teoria do consumidor, ela fala de basicamente que o consumidor ele pode operar em um range, né? Em uma amplitude que vai desde a concorrência perfeita até a concorrência imperfeita. E o bacana é quando você observa que a nossa firma ela consegue operar muito bem dentro desses mercados. Um mercado que você tem um volume restrito de concorrentes, porque a característica desse mercado é montada dessa forma, como também um mercado de concorrência extremadamente competitiva, não no sentido... no sentido, aliás, do número de concorrentes que você tem, né? Esse lado aqui da concorrência perfeita, você tem muitos concorrentes dentro da consultoria de negócios, né? Empresas que são constituídas até por 2 ou 3 pessoas que têm capacidade e habilidade para conversar com o mercado sobre qualquer assunto, ela pode concorrer com uma grande empresa como a nossa ou concorrentes nossos, né? Para oferecer serviços. E aí, eu acho que a beleza de trabalhar numa firma como a PwC é justamente a capacidade de poder entender esses diferentes mercados e trabalhar com efetividade, com qualidade e com entrega de valor dentro desse contexto, né? Aproveitando que você está falando de PwC, vamos falar um pouquinho de carreira, né? Você tem uma longa carreira, né, de trainee a sócio. E como é que você vê esse processo? O que foi o mais desafiador para você chegar lá? Celso, eu vou te dizer que eu entrei até antes, né, do trainee. Eu fui um estagiário. Né? Eu comecei como estagiário. Era engraçado porque quando eu entrei, a minha turma era uma turma em que o único estagiário, né, era eu. Todos os outros já eram contratados, né, tinham assinado seus contratos de trabalho e eu era o único estagiário. Então eu era o fralda, né, da turma. Né? Era aquele cara que, não, chama lá o Stag, né, para o Stag fazer isso. Tinha essa brincadeira, né, naquela época. E eu acho que isso foi muito, muito importante na minha carreira, porque eu completei o ciclo, né, começando efetivamente desde da pré-primeira posição, né, eu chamo de pré-primeira posição, né, e depois galgando essa carreira. Eu acho que tem algumas coisas assim muito bacanas e que eu divido da minha história de carreira com as pessoas que eu tenho acesso, com quem eu converso, seja dentro da firma, seja dentro da PwC, ou até mesmo em universidades que a gente visita, conversas informais. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, como é que foi essa história? Eu acho que tem alguns dados aqui, né? Eu sou um consultor e tenho assim, uma felicidade interna de efetivamente ser um consultor de empresas que aplica o conhecimento para resolução de prioridades dos nossos clientes. E eu sento com a turma e digo, poxa, vocês têm ideia do que é a matéria-prima básica para você ter êxito na sua carreira? E todo mundo diz, poxa, não, peraí, a matéria-prima é aquilo que você recebe, porque vamos imaginar aqui um chão de fábrica, algo que seja produtivo, uma fábrica, naturalmente você recebe aço lá, e esse aço você vai transformar aqui, na outra ponta vai sair um eletrodoméstico, vai sair um carro. O que é esse aço que entra aqui para gente, para você consultor, né? O que precisa entrar? Aí muitas pessoas dizem, poxa, conhecimento. O conhecimento é o que você precisa acumular para pegar aquele aço, aplicar esse conhecimento sobre o aço e transformá-lo em alguma coisa que tenha um valor adicionado que você vai oferecer ao mercado. O que tem que entrar aqui na vida de um consultor? Né? O que tem que entrar na vida de um consultor é problema.
é desafio. Você pode colocar, né, aí o nome que você quiser, é o desafio, é prioridade, é problema, mas precisa ter um problema, né, para que você se debruce sobre esse problema, aplique conhecimento seu e de outros, né, para que você consiga trazer uma solução para o seu cliente. Então, às vezes chegam pessoas para mim e dizem assim, poxa, mas eu não gosto de trabalhar com problema. Eu não gosto, né? Eu não gosto dessa vida de resolver problemas, né? Então, eu acho que você deveria repensar a sua carreira, né? Porque um consultor precisa ter uma paixão incomensurável por um problema. Quanto mais complicado for esse problema, mais atraente ele é, mais você fica estimulado, né, para poder ajudar a resolver. Então, esse é o contexto que a gente precisa ter na cabeça. Então, primeira regrinha aqui, pessoal, o consultor tem que gostar de problema. Exatamente. Tem que gostar de problema. Ele gostou do problema e querer resolver, né? Exato. Gostar e ter aquela a paixão e o prazer de depois falar assim, porra, resolvemos aquele problema, resolvemos essa é a primeira característica. Tem uma outra que eu acho assim que é resiliência, né? Claro. Para você ter, tem muitos desafios nesses longos anos de carreira de você estar ali e vontade de falar assim, de continuar, de seguir, não desistir e chegar lá, né? Você tem toda a razão. A resiliência, ela é alimentada por essa visão cada vez mais atraente pelo problema. Então, você descobre o problema, à medida que você se debruça sobre ele, ele vai abrindo mais faces que você ainda não via, né, daquele mesmo problema, e quanto mais faces são abertas, mais você se estimula para tentar resolvê-lo, né? Então, eu acho que esse é o lado resiliente. O consultor desenvolve essa resiliência, ele coloca todo o empenho, dedicação dele ali para ajudar a trazer uma solução inovadora, criativa, né, ética, né, moral, atendendo os padrões regulatórios. Aí entra tudo aquilo que precisa estar à disposição daquilo que você vai montar como solução. As grandes empresas de consultoria têm a sucessão, né, como uma característica, né? Então você vai gerando novos profissionais. E é uma bela escola, né? Você entra nessas grandes empresas, né? Quer seja de auditoria, de consultoria, você vai aprendendo ali e você vai evoluindo e você vai crescendo e expandindo, né? Ou seja, você hoje que lidera um time muito grande de pessoas, né? Que características principais você vê nesses profissionais hoje, que são profissionais diferentes de 30 anos atrás, para que essas pessoas sejam os sucessores? E a palavra sucessão, ela é muito importante para a gente, né? A gente está no mercado há 170 anos, não é por outra razão. É porque a gente cuida, né, desse processo sucessório e cuida com tal zelo, né, que a gente tem uma máxima dentro da firma que é o seguinte: aqueles que me sucederão precisarão ser, sem dúvida nenhuma, melhores do que a atual geração, do que eu, meus colegas atuais, de que todo o time atual nada se faz com a participação de uma só pessoa na montagem de soluções para os problemas. É time. E eu me sinto parte de um time, né? Eu estou na posição hoje de liderar um time, mas eu sou parte dele. Essa condição de você se sentir parte e fazer com que os demais percebam a sua atitude de fazer parte do processo de solução, né, é um dos grandes segredos. Parece até simples, né, Celso? A gente diz isso, mas no dia a dia, né, a maneira como você walk the talk, né, como você faz aquilo acontecer, é lido por todo esse time. Então, para mim, essa é uma grande habilidade do líder, né? A capacidade de fazer parte do time, de entender onde é que estão os desafios, participar da solução deles, né? E, obviamente, movimentar, trazer direções, que são as direções que a gente quer produzir, para que o time entenda para onde a gente está indo. Então, eu acho fundamental isso. Eu tenho uma paixão assim, incrível. Eu sempre brinco, cada vez que eu estou aí conversando com o nosso time interno, eu falo, olha, a gente sempre tem que ter duas prioridades, né? É como se a gente olhasse claramente para a nossa operação e visse dois grandes elementos que têm igual importância para a gente.
primeiro deles é clientes, né? E não tem ordem nesse processo, tá? E o segundo dos elementos são pessoas. Né? Uma empresa de consultoria, ela trabalha conhecimento, ela precisa trazer conhecimento. E o conhecimento são cérebros. Né? Então a gente precisa ter esses cérebros muito bem preparados, muito bem articulados, né? Conscientes do seu papel para poder oferecer aquilo que de melhor tem para os nossos clientes. Né? E a gente precisa trazer aquela condição que eu dizia logo aí há alguns minutos atrás, que é super valorizada dentro da PwC, que é construir confiança na sociedade, a palavra trust, a palavra confiança, para que os clientes leiam isso e sintam exatamente a vontade, né, para trazer as suas questões, os seus desafios e prioridades e a gente trabalhá-los aqui dentro de casa. Então, acho que clientes e pessoas são dois aspectos aí fundamentais nesse negócio, Celso. Você falou de pluralidade, né? Pluralidade. De negócios, que o Brasil precisa dessa pluralidade de negócios e de pessoas também, né? Boa. Essa geração é uma geração diversa, é uma geração inovadora, inquieta, com necessidades, com ansiedade, né? Acha que tudo vai se resolver não em anos, mas em horas. Sim. Né? E como é que você lida isso hoje com essa novidade? Eu não sei se é novidade, né? Pode ser que seja... Eu concordo contigo, para muitos que de repente colocaram as lentes agora para essa questão, pode soar como uma novidade. Para a gente, nós temos essas lentes postas há bastante tempo. Né? A gente percebe que quanto mais plurais nós formos, né, maior o valor adicionado que a gente consegue colocar sobre a mesa. Para no lançamento de um produto, se você testa esse produto com visões plurais, né, você certamente terá respostas sobre de que maneira esse produto é visto por diversos estratos, por diversas categorias de consumidores que farão uso daquele produto. Então, é super importante essa pluralidade. Quando a gente pensa em formar soluções, o fato de a gente ter pessoas que venham com formações distintas, não só a acadêmica, mas também a formação de vida, né, trarão para a gente uma série de perspectivas que naturalmente um só indivíduo não pode produzir essa pluralidade, né? Precisa ser um conjunto deles. Então, a maneira como nós temos organizada a visão de pessoas dentro da firma, ela leva em consideração essa pluralidade. Ela coloca isso como uma prioridade. Né? Não tem como formarmos times que não tenham a capacidade de ter esses olhares que são amplos, que determinam essa amplitude, né? E que serão utilizados na formação daquilo que é a solução do problema que a gente está ajudando. É muito bacana. Você recebe as gerações novas, elas vêm já com eu já citei aqui alguns DNAs de sustentabilidade, né, de visão plural, de aceitação, de que é parte de um conjunto muito mais diverso, né, do que aquele em que naturalmente ele se insere. Né? A aceitação é incrível e isso nos nutre. A gente aprende um monte com isso. Eu continuo dizendo, nós temos um sócio que cuida especificamente de inclusão e diversidade e a cada vez que eu converso com ele, e não são poucas, né, eu tenho conversas aí recorrentes sobre isso, eu divido, né, com ele alguns dos ensinamentos, algumas dos aprendizados, melhor dizendo, né, que eu tenho por sentar e conversar com um consultor nosso, em que ele me dá a perspectiva, a ótica do que ele vem fazendo e da maneira como ele enxerga, né, as oportunidades de carreira dele, com todo o background que ele traz. Então, o background, de onde ele veio, que formação ele teve, a história de vida dele. Pô, isso é rico, né? Isso é muito rico. Né? E você vê cada história de vida que ela é inspiring. Né? É uma inspiração assim incrível. Né? E aí, isso te enriquece, te permite fazer com que você, ao conversar com as universidades, com as pessoas que estão interessadas em fazer carreira conosco, né, a gente mostre isso, a gente transpire isso. Né?
se você não transpira essa condição, né, eu acho que você tem dificuldade de passar genuinidade em relação a isso. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que é preciso que você transpire. Né? Que legal. Eu acho que essa é uma condição de sucesso importante. Muito bacana. Cara, e com tudo isso que você faz e com toda a responsabilidade da liderança e de tudo, eu descubro que você é escritor também. Né? Então eu descubro que você, com todo esse conteúdo, e é natural, como você, né, tem esse conteúdo rico e tudo, você ainda vem aqui e escreve um livro que a vida segue, vírgula, bela. A vida segue. Eu li primeiro A Vida Segue Bela, depois eu vi que tinha uma vírgula assim, A Vida Segue Bela. Fala, como é que foi? O que deu? Eu falei assim, vou escrever um livro. Interessante. Tá aqui, ó. Pessoal, tá aqui. Depois, nós vamos ter depois como encontrar o Hércules em todas as redes sociais e tudo, e também o livro dele, que eu ganhei aqui tudo, mas por favor. Não, obrigado, Celso. Eu acho que em tudo que você faz, né, você tem o propósito, aquilo que eu dizia, eu sou muito feliz em ser um consultor, eu realmente, né, não tenho absolutamente nenhum dilema dentro de mim em relação à minha formação profissional, aquilo que eu quero, aquilo que eu conversando com o mercado, com as pessoas, fazê-las entender de que maneira você pode produzir valor e aprender, né, nessa relação, né, com as pessoas. Mas tem algo importante, né, que eu cuido bastante, Celso, que é o autoconhecimento. Você, desde que você desenvolveu consciência lá, né, pequenininho, você tem preferências. Você gosta de determinadas coisas mais do que outras. Né? Eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer esportes, não, eu gosto de ler, eu gosto de jogar game. Enfim, e tudo isso, né, faz parte desse autoconhecimento que eu acho que é uma das principais questões associadas à capacidade de você perseguir o êxito, de você alcançar o êxito, o sucesso. É se respeitar, é você descobrir aquilo que faz diferença para você, não só profissionalmente. Todo mundo às vezes fala, não, eu preciso me dedicar a isso está certo. Mas se você também olhar para tudo aquilo que não está associado à sua vida profissional, mas que faz diferença para você, que te ajuda a desenvolver equilíbrio, que te ajuda a crescer, né, enquanto cidadão, uau! Né? Eu gosto dessa visão, né? Eu uso a expressão uau, porque parece simples, já disse isso aqui em uma outra situação, mas nessa em especial não é. Às vezes a gente tem aquela síndrome de impostor conosco mesmo. Não devo fazer isso, porque isso não... Se você gosta e isso é legal, não tem nada de legal no que você está fazendo, poxa, faça. Dedique tempo a isso. As minhas paixões são a literatura, né? Os esportes, adoro fazer esportes, sou um jogador de tênis, gosto de correr, né? Enfim, me dedico bastante a isso. E a literatura é algo que eu adoro. Então, eu leio e eu gosto de ler literatura que não é só a técnica, não é só aquela que me prepara para o mundo profissional. É também a literatura, né? Grandes escritores brasileiros, internacionais, com grandes romances, falando sobre as características humanas. Por que é importante entender isso, desde os clássicos até os dias de hoje. Sou um cara que sou apaixonado por isso. Que bacana. Né? E para ter sucesso você precisa ler, né, Hércules? Precisa ler, todos precisam ler, né? Exato. Todos precisam ler porque bastante. Isso acumula, né, mais conhecimento. E eu faço isso. E aí... Eu tinha um sonho muito grande, né, de escrever livros. Que bacana. Né? E aí aconteceu... Tô abrindo aqui, pessoal. Tô abrindo o meu aqui que eu ganhei. Vou pedir um autógrafo quebrando todos os protocolos aqui, por favor, para você escrever uma dedicatória. Claro, com um grande prazer, meu cara. Com um grande prazer. Eu fiquei muito feliz de saber que você tem esse livro. E já vou... eu vi, é muito legal. Eu estava lendo aqui, você falando que quando tomamos nossas decisões sem dedicarmos tempo suficiente para reflexão. Né? Você não perde muito tempo para fazer isso, você pode errar algumas coisas. É o propósito desse livro. Na verdade, esse daqui já é o segundo livro que eu escrevi. Eu tenho um primeiro que está na gaveta. Né? Então eu vai ter publiquei. Então o primeiro vai ser o segundo, é isso que você vai publicar? Na verdade, eu já estou no terceiro. Eu vou publicar um terceiro agora no início do ano, em 2024. Esse daqui é um livro bacana, ele tem uma... Não vou dar spoiler, né? A Vida Segue Bela. Ele tem uma perspectiva de que a gente aprende com decisões que a gente toma e que com mais tempo que
a gente dedica à reflexão de determinadas decisões, né, a gente percebe que tem outras possibilidades, né, que você precisa considerar. Mas mesmo diante de uma decisão que você possa, por exemplo, reputar como não tendo sido a melhor, você aprende com ela. Você encontra situações em que você vai ter que se superar, em que você vai ter que achar caminhos para resolver, né, a situação que você encontrou, e esses caminhos, eles estão dentro de você, porque você acumula repertório, porque você vivenciou situações, porque você vai buscar mais acúmulo de repertório para poder fazer a construção de outros caminhos. Né? Que legal. Então isso é um pouquinho... Lerei. Não é um livro de autoajuda, mas tem pontos aqui muito importantes, muito bacanas, e eu trago aí cerca de uns 50, 60 pessoas conhecidas das artes, da literatura, enfim, da vida humana, né? Alguns já mortos, outros ainda vivos, né? Com quem eu e personagens do livro aqui conversamos, né? Para entender exatamente que mecanismos, né? Que alavancas são essas que você pode usar para se superar. Que legal. Eu acho que isso é bacana. Que legal. E Um prazer fazer o autógrafo aqui para você. Por favor. Legal. E tá vindo aí outro, né? O outro já vai ser logo? Já tem nome, já tem tudo? Já pode falar ainda? Já tem. Você tá me perguntando aqui, mas eu vou revelar para você, né? Ainda não revelei. O livro vai se chamar Linhas e Desalinhos, né? Isso também é um outro projeto que eu tinha. Eu acho que o mundo, ao longo da sua história, desenhou muitas linhas. Muitas linhas, né? E essas linhas, elas modificaram a vida de muitas pessoas. Produziram situações que, quando você as encontra, você, de novo, precisa entender como você enfrenta um desalinho e cria uma situação de realinhar-se. Então, deixa eu dar alguns exemplos. E rico nesse momento, né? Exato. Nesse momento que você tá... Tudo pode se desalinhar, na verdade. Com mais velocidade do que no passado. Mas se você imagina, né? Linhas que desde lá do passado, de Roma, a linha do Rubicão, que se o imperador cruzasse com suas tropas, a Roma se sentiria desafiada e, portanto, muita coisa mudaria, né? E teve exatamente um general romano que cruzou o Rubicão, né? Então é uma linha. Se você olha para as linhas que estão todas elas aí, né? A linha que divide a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, a linha que a gente observou, que está observando agora com mais contexto, dividindo a faixa de Gaza, né, com Israel, a Cisjordânia com a Jordânia, a Cisjordânia parte do território israelense com a Jordânia, linhas como o Muro de Berlim, né, o que isso significou e quantas vidas foram impactadas porque alguém estabeleceu uma linha. A linha que divide, as questões podem estar associadas a mazelas como uma guerra, mas elas também estão associadas a condições sociais, né? Uma linha que divide com um muro, né, que se estabelece na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né? Que bacana. Eu tive chance, viu, Celso, de visitar essas linhas todas para preparar essa escrita desse livro. Que legal. Eu fui ver essas linhas para entender o que mudou na vida das pessoas e como elas se realinharam. Como é que o desalinho provocado produziu um realinhamento. Esse processo é ficcional, né? E tem algumas personagens aí que me ajudam a contar uma parte dessas histórias. Que legal. E eu trago uma linha que para mim foi muito importante, né? Que eu chamo de linha de... Bom, nós todos conhecemos como linha de Tordesilhas, né? Que foi criada em 1494, antes do Brasil, de aqui chegarem os portugueses, né? Mas que dividiu o Brasil, né? Em uma parte que é mais costeira e outra parte que é menos. Eu venho do lado de lá da linha, né? Eu sou sul-mato-grossense, sou campograndense, então eu sou uma parte do Brasil que era espanhol. Né? E aí tem características interessantes também do cruzamento dessa linha. Caramba, que spoiler bacana. O segundo livro vem logo, então. É o terceiro. O terceiro, é verdade. O outro vem quando? O terceiro vem... Vem no primeiro semestre, né? Tá aí, como dizem, no prelo, né? E tô esperando aí
a partir de quando a gente consegue divulgar. Então é consultor, líder da PwC e um escritor já no seu terceiro livro. Acima de tudo, eu sou um ser humano. Que bacana. Eu sou um ser humano. Um ser humano que tem virtudes e defeitos. Que legal. Que tem consciência, que entende, né, que tem uma responsabilidade, principalmente social, com as pessoas que estão no meu dia a dia ali, junto comigo, dentro da firma, para que a gente consiga orientar. Mas mais importante ainda, quando a gente cruza as fronteiras e encontra os desafios que a gente observa no Brasil, em que a gente precisa se levantar, né, e fazer a nossa tarefa de contribuir com esse processo. É um processo contributivo, ele é individualizado, e eu gosto bastante de me dedicar ao tema da educação, talvez pela perspectiva, né, literária que eu trago aqui, e de provocar mais jovens, né, para leitura, para busca de mais conhecimento. Ah, que bacana. Você gosta de cerveja? Eu gosto de cerveja. Gosta de cerveja. Então Então eu vou te deixar um presentinho aqui, ó. Isso aqui é para você. Cara, obrigado, cara. Essa aqui tem uma historinha. Essa aqui é uma cerveja artesanal. É a Hiller Beer, tá aqui. Olha aí. A história. Hiller é esse cachorrinho aqui, né? Ah, que bacana. E a história é o seguinte. Esse cara, eu faço parte da Multi, né? Eu sou um dos sócios da Multi, empresa de consultoria. E a gente tem um sócio lá que, na verdade, ele não está aqui, esses são os sócios atuais, né? Mas ele saiu da Multi. Ele falou assim, não quero mais essa vida. E foi plantar lúpulo. Ele foi plantar lúpulo aqui no Brasil. Lúpulo é uma coisa muito europeia, com dificuldade, mas ele achou um local lá onde ele tem, e ele plantou o lúpulo e ele começou a fazer cerveja artesanal. Então ele fez uma edição limitada aqui para nós da Multi. Que legal, e isso é um pouco dessa história de felicidade, né? Para muitas pessoas que têm vindo aqui, falar, o sucesso é você alcançar aquilo que te deixa feliz. E ele alcançou isso feliz fazendo cerveja. Falou assim, não quero esse mundo de consultoria, de tecnologia, tá bom para vocês, aqui eu vou plantar lúpulo, vou fazer, mas não se preocupe que a cerveja é por minha conta. Então ele fez isso e fez essa edição aí para nós, né? Como chama seu sócio? Cantídio. Então, bom, parabéns, Cantídio, pela iniciativa, né? Eu vou prová-la, imagino que deva ser muito boa. É uma IPA bem gosto gostosa. muito de IPA, né? Eu acho que nessa história toda que você está me contando, eu acho que também tem um nível de sabedoria aí bacana, que é saber ao longo da vida a gente ir se reinventando. À medida que você vai acumulando conhecimento e à medida que você vai descobrindo ainda mais preferências daquelas que você desenvolveu quando você era criança. Isso acontece. Né? E aí, dê asas a isso. Né? Faça isso. Então, isso bacana, que faz a gente feliz. Né? E quando a gente fala de consultoria, né? Essa história na Multi, e a Multi, a consultoria que eu trabalho também, ajuda a gente aqui, patrocina também aqui o podcast, né? Também é uma reinvenção. Aqui na Multi a gente faz projetos de consultoria, mas aqui eu aprendi a fazer consultoria também mais de pessoas. A gente faz muito hunting, recrutamento, seleção, muito entrevista de pessoas. Então tem um lado de tecnologia que eu também tenho uma formação parecida com a sua. E aqui eu aprendi a ter uma formação mais de pessoas, né? De como recrutar, de como ter as pessoas certas nos cargos certos. Então isso também é uma coisa que abriu os horizontes para eu falar assim, tá bom, existe um mundo técnico aqui da gente fazer, mas existe um mundo aqui de recursos, de diversidade, de inclusão, de educação, que a gente pode fazer, isso é o que a gente faz lá na Multi. Então, que bacana. Então, beleza. Então, muito bom. Ganhei o livro, te dei uma cerveja, certo? E a gente muito foi muito obrigado. Bem. Né? E deixa eu te fazer algumas perguntinhas para a gente começar a terminar, né? Uma pergunta assim, voltada para o sucesso. O que você entende por sucesso, Hércules? Muito boa pergunta, né? Para mim, o sucesso ele é algo que está intrinsecamente ligado à minha capacidade de servir, a minha capacidade de produzir algo que é super valorizado pelas pessoas com quem eu me relaciono, em especial quando isso tem um contexto social. Para mim isso é sucesso. É você ver no rosto, na imaginação
nos sonhos de pessoas que estão ali buscando as suas carreiras, buscando o cumprimento de um propósito, e você, por menor que seja a sua participação, ou por mais intensa que ela possa ser, você fazer diferença. Então, todas as vezes que eu leio isso, na relação com os meus colegas de trabalho, as pessoas com quem eu converso, como é que eu posso te ajudar? Né? E aí a pessoa, às vezes a gente faz essa pergunta, a pessoa até, né, como é que você pode me ajudar? Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Às vezes esses pedidos de ajuda são até mais articulados, né? Vem, poxa, então deixa eu pensar, e a pessoa volta, e é isso, é aquilo, bom, então legal, vamos fazer. Deixa eu contribuir contigo. Talvez se você fizer um ajuste aqui ou ali, faz mais sentido, e isso chega lá na frente e a pessoa cruza a linha de chegada. E cruza, e aquilo dá uma satisfação imensa para aquela pessoa. Cruzei a linha de chegada, eu consegui completar uma tarefa, eu consegui, ponto. E você ali tendo participado desse eu consegui, ponto, uau, eu consegui. Que legal. E que dicas você dá para todo o pessoal que está assistindo a gente aqui para ter sucesso na sua vida? Sonhe, determine quais são os seus propósitos, batalhe por eles, fale sobre eles, seja vocal, coloque isso, né, sobre a mesa e peça ajuda, né, contribuições, né, vá lá, você pode me ajudar com isso, aquilo, você vai encontrar muita gente disposta a encampar esse teu sonho e também fazer ele acontecer. Sensacional, sensacional. Caramba. Sensacional você aqui, cara, parabéns pelo trabalho. Né, Sucesso à Brasileira. Dá para conversar horas e horas com você. Você já fez uma entrevista de você com você mesmo? Não. Corre na cadeira para lá, para cá. Tem que fazer. Não, ainda não. Mas fica boa a dica. Um dia vamos fazer as histórias ali. Faz a pergunta aí, corre aqui. Mas não vai ser essa aula brilhante que você deu hoje para nós aqui. Cara, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Dá pra gente conversar horas e horas com você aqui, e sempre uma aula de conhecimento, né? A gente vai ter aqui, pessoal, como eu já falei, como acessar o Hércules e estar perto dele, da PwC, como adquirir o livro, e já estamos na ansiedade do 3º livro. Muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. É um prazer imenso estar sempre aberto para receber, a gente fazer outros episódios para a gente estar aprendendo contigo. Obrigado a você, e eu estou sempre à tua disposição. Parabéns de novo, porque você tá um Talkman Show, cara. Mas eu vou engatinhando nessa história e só querendo bater papo descontraído com os amigos. Cara, você é um super sucesso à brasileira. Obrigado, cara. Obrigado. Pessoal, é isso. Obrigado por ter assistido mais episódios. Espero que curtam e compartilham. O Hércules aqui é um sucesso. E venham outros episódios quase tão bons quanto esse aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.